Oi, hoje é a resenha do conto Pescoço de Gatinho Preto, escrito por Julio Cortázar, aqui da sua coletânea Octaedro, que é a última história aqui deste livro. Portanto, estamos encerrando mais uma coletânea aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. E fica ligado porque lá no finalzinho do vídeo eu vou indicar para vocês qual é o próximo livro para as terças-feiras. Além do mais, não era a primeira vez que lhe acontecia, mas, de qualquer maneira, sempre tinha sido Lúcio quem tomara a iniciativa, encostando a mão, como que por descuido, para roçar a de uma loura ou uma ruiva que lhe caía bem, aproveitando os vai-vens nas curvas do metrô. Então havia uma resposta por aí, havia gancho, um dedinho que ficava preso no momento antes da cara de desagrado ou indignação. Tudo dependia de tantas coisas. Às vezes saía bem, corria, o resto entrava no jogo, como iam entrando as estações nas janelas do vagão. Mas aquela tarde acontecia de outra maneira. Em primeiro lugar, Lúcio estava gelado e com o cabelo cheio de neve que se derretera na plataforma, e gotas frias escorriam para dentro do cachecol. E por aí vai. Começo aqui de Pescoço de Gatinho Preto, escrito por Julio Cortázar. Realmente, o primeiro parágrafo é o grande um bife que vai até para outra página. Aliás, uma característica aqui desse texto que daqui a pouco eu falo na avaliação. Mas o que importa é sim dizer qual é a história aqui da vez. Bom, conta a história da luva preta e da luva marrom. Ou, se você preferir, do Lúcio e da Dina. Sim, temos uma situação onde dentro de um vagão de metrô bem lotado, um homem começa a se aproveitar um pouquinho, digamos, da mulher que está perto dele. Aquela coisa, né, de ficar devagarzinho, encostando a mão, né, sobrepondo um dedinho, depois mais outro dedo. No fim, né, você está quase colocando a mão inteira em cima da mão de outra pessoa. No caso aqui, as dois, tanto o Lúcio quanto o Dino, estão usando luvas, porque tá frio nessa época do ano aqui, lá em Paris, dentro do metrô. Então, aquele calor todo, mas todo mundo agasalhado. Sim, temos aqui uma situação onde uma pessoa invade o espaço da outra, só que temos uma coisa diferente. Na verdade, Dina, ou talvez a luva preta, esteja interessado na luva marrom, ou talvez Lúcio. Sim, esse é o contexto, mas na verdade eu não posso dizer mais nada, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Pois é, sempre lembrando, né? Chegamos ao último conto aqui da coletânea Octaedro de Julio Cortázar. E terminamos bem. Olha só que coisa boa. Eu sempre gosto quando uma coletânea de contos apresenta bons textos lá no começo e também ao final do livro. Porque a gente sempre tem aquela sensação, né? Ou inicial realmente de estar curtindo uma experiência agradável, ou então ao final de ter aquela também outra sensação, tipo o miolo que talvez não tivesse sido tão bom, foi super agradável, porque nós temos bons momentos na frente e atrás da obra, ou no início e no final da obra, acho que é melhor dizer assim, né? Enfim, o que importa é que sim, esse conto aqui é muito interessante e ele encontra ecos, claro, com o outro que a gente viu aqui, que foi aquele que eu não me lembro exatamente o título agora, e vou dar uma coladinha aqui no sumário, assim, manuscrito achado num bolso, que também acontecia dentro, ou pelo menos parcialmente, né, no começo da história, de estações de trem do metrô parisiense. Sim, a mesma coisa. Na verdade, toda essa coletânea aqui do Julio Cortázar, a gente consegue conectar os 8 contos presentes de alguma maneira, seja por temática, seja por cenário e outras coisitas mais. Com certeza faz eco, mas não é a mesma coisa. Embora temos uma coisa semelhante, que é o jogo. Sim, do mesmo jeito que no outro conto, há um jogo acontecendo aqui. Ou seja, na verdade, não trata-se exatamente de um abuso do homem para com a mulher. Aquela, talvez, vítima indefesa. Na verdade, é que a gente percebe depois que não é tão indefesa assim, quando a história vai se desdobrando um pouquinho mais, saindo do ambiente ali, do cenário do metrô. Sim, algo bastante curioso, e a gente pode sim dizer que isso aqui é um belo de um jogo, aliás, um grande de um jogo, talvez um pouco mais intenso do que da primeira história. Aliás, vou deixar aqui em cima o link para você dar uma conferida no que eu falei a respeito lá do primeiro outro conto, que também temos praticamente o mesmo princípio temático. Lá era um pouco mais confuso, porque o jogo se valia de olhares. Era essa química de uma pessoa tentar se conectar à outra, que obviamente lá se falava muito de uma coisa da solidão, e aqui também no fundo, embora como é um contato mais físico, ou aliás, é um contato físico, lá era uma troca de olhares,
a gente tem uma sensação aqui que é uma certa agressão justamente física. No fundo, na verdade não é, são duas coisas bem distintas que na verdade mostram que ambos, tanto o Lúcio quanto a Dina, estão muito solitários. E talvez com mais necessidade ainda do toque. Só que, claro, esse texto aqui também tem algo mais para ficar um pouco também diferente do que a gente tinha lá na outra história. Sempre lembrando, né? No primeiro conto nós tínhamos aquela troca de olhares que procurava personas que não eram aquela pessoa que estava sendo observada. Também é uma viagem muito louca. Mas o que temos aqui também temos uma certa fantasia embutida aqui no meio, porque a gente percebe depois de um certo momento que a narração aqui ele começa a dizer que talvez não esteja acontecendo uma aproximação de um homem para com uma mulher dentro de um vagão lotado de metrô, mas sim daquelas duas luvas, a luva preta e a luva marrom. Pois é, na verdade não é Dina e Lúcio que estão se aproximando, mas sim as luvas. Olha só que viagem bastante interessante. E aí começa também o jogo, aliás, um jogo dentro do outro jogo que já estava acontecendo. Porque sim, Dina está correspondendo aos toques de Lúcio. Vamos deixar bem claro, isso aqui não é uma agressão não consentida. Quer dizer, não é uma agressão consentida, é um toque consentido na verdade, né? Ela entra na experiência e depois a gente acaba percebendo que não importa os dois humanos, é as luvinhas que estão se bicando ali, querendo se conhecer. E aí fica um jogo bastante interessante de diálogo entre os dois personagens, que eles entram também nessa brincadeira das luvas que estão ali se interessando e, de fato, os dois não conseguem evitar que elas, as luvas, estão fazendo esse jogo bem na frente deles. Quer dizer, se abstrai, né, que a luva, na verdade, é a própria mão desses dois seres humanos. Mas, sim, essa parte é super interessante aqui desse conto, pelo menos na sua primeira metade. Sim, ele tem uma segunda que parte para outra coisa, que é exatamente depois que está estabelecido essa conexão entre dois solitários, o que vai pintar daí. Sim, essa também, a parte final que apresenta os dois momentos diferentes também desses dois personagens. Claro, é preciso sempre lembrar que o foco está em cima de Lúcio o tempo todo. A gente não tem exatamente as sensações corretas de Dina. Sempre a gente fica então na dúvida do que está acontecendo ali em cena. A gente entende mais Lúcio porque o narrador, sim, explica um pouquinho mais do que ele está sentindo, suas sensações para o segundo momento desse contato inicial. E de Dina a gente fica um pouco meio que perdido. Ela é assim mesmo esquisita, porque ela tem umas ideias bem malucas, inclusive quando já estava lá no joguinho das luvas, pois por lá, pelo diálogo que ela ia tocando com Lúcio, né, ela já oferecia que ela tem um certo pensamento esquisito que ela dizia ser das luvas, as luvas que fazem isso e a gente não consegue evitar. Depois, nesse segundo momento da história, quando os dois estão sozinhos num certo local, não vou dizer para não dar spoiler, e na verdade também não vou fazer aqui nesse vídeo uma sessão de spoiler ao final dele. É melhor você ler esse texto aqui sem muitas informações, sem minhas opiniões a respeito de como a história termina. Mesmo porque eu fiquei um pouco sem saber exatamente o que pensar a respeito, porque a história, assim, ela vai ficando cada vez mais estranha, mais maluca, mais fantasiosa. Se no começo a gente tinha uma coisa bem clara, bem real do que acontece, claro, inclusive é um problema que acontece nos metrôs, né? Realmente esse assédio do homem para com as mulheres. Raramente é o contrário, mulher para com os homens, né? Mas tem aquelas questões, né? Talvez no fundo os homens não se importem se isso acontecer com eles. Mas claro, ou seja, a história começa de uma maneira bem real, bem incrível, né? Que a gente entende o que está acontecendo, a gente até começa a sentir uma certa ojeriza do personagem, né? Para como é que ele faz isso. Depois a gente percebe, peraí, não, ela está gostando, ok, tudo bem, isso é possível. Aí depois, quando começa a parte do joguinho de trabalhar essa aproximação dos dois, mas fingindo que é as luvas que estão fazendo isso, ou na verdade é as luvas mesmo, a gente começa também a perceber que a história ela tende a outros momentos interessantes fugindo do real. Ela passa a ser um pouco fantasiosa. E quando a gente está na segunda parte da história, que realmente eles estão juntos, tentando se conectar às suas solidões, a gente percebe que cada vez mais a história fica confusa porque ela fica um pouco alucinada, principalmente por causa de uma tendência de Dina. Sempre lembrando, a história é contada pelo ponto de vista de Lúcio. Então, na verdade,
aquela coisa esquisita de Dina vai invadindo as sensações de Lúcio o tempo todo. A gente fica na dúvida exatamente do que está acontecendo. E uma coisa curiosa também que eu gostei no texto é que os diálogos param de acontecer de modo direto. Com o novo parágrafo, travessão, a gente ouve, digamos assim, o diálogo dos personagens. Pois então, nessa segunda parte, os diálogos começam a ficar misturados ali no meio. Então você sabe que uma frase é da Dina e do outro é do Lúcio, e depois inverte, fica uma boa de uma salada, ou seja, cada vez mais a história vai ficando mais confusa. E lá no finalzinho aparece um outro personagem que tem a ver com o cenário, esse segundo cenário onde a história acontece, que ele fica invadindo também, é uma coisa bem estranha. Aliás, não lembro o nome do personagem agora. Bom, não importa dizer aqui. Mas sim, começa a aparecer um personagem ali, aliás, outros personagens que vão pipocando e vão se misturando tudo. Você não consegue fazer, pelo menos numa primeira leitura, imaginar completamente a cena, por causa da presença desses outros personagens, o que está acontecendo direito. Eu entendi o que aconteceu naquele ponto clímax do texto. Foi isso mesmo que aconteceu ou eu estou em dúvida ainda? Preciso ou não preciso ler mais de 2 vezes o texto para ter certeza do que está acontecendo? Sim, na verdade, claro, o Júlio Cortázar fez de propósito. Esse final é um pouco nebuloso, sim, é a meta dele. Como eu disse, ele começou muito real. Aos poucos ele foi deixando tudo muito estranho, porque do real passou para a brincadeira, ele chama de jogo, depois algo que vai tendendo cada vez mais a uma coisa bem fora da caixinha, o que faz com que o texto seja muito bom por causa disso. Ele sai de uma materialidade para uma coisa completamente estranha. A gente não tem certeza, quer dizer, é de fato descrito como o conto está terminado, como a história dos dois se encerra, mas a gente não tem certeza de fato de muitos detalhes ali. E naquelas da gente tipo torcer por um personagem ou outro, a gente acha que um está fazendo tal coisa e o outro uma segunda coisa. Mas na verdade a gente pensa, será que é isso mesmo? Será que do jeito que termina a história a gente não está tendo a impressão errada, né? Quem é o certo, quem é errado? O que eu quero dizer mais ou menos com isso, não sei exatamente isso também, mas é isso. O conto, o final, apresenta um final um pouco vago, de propósito, para a gente ficar um pouco mais pensando a respeito. Naquelas da gente não, dele, do Júlio Cortázar, não dá um final absoluto. O pensamento dele a respeito daquele convívio entre esses dois, Lúcio e Dina. Na verdade, cada um dos leitores vai apresentar a sua solução final. Ele deixa um pouquinho aberto, não tanto, mas deixa. Então a gente vai completando da nossa maneira. Se a gente concorda ou não com essa relação, se a gente acha que é uma relação saudável, se é uma relação maluca, se é uma piração, né? Bem pior lá do que o joguinho inicial. Claro que lá não tinha tanto perigo, na verdade, né? Era uma maluquice que já estava pintando por ali, mas como é que vai terminar isso? Não sei. Quer dizer, a gente sabe, mas a gente pode interpretar de diversas maneiras. O grande valor aqui desse texto, com certeza. Portanto, sim, realmente, esta coletânea aqui terminou de boa maneira e eu gostei bastante. Eu gosto realmente quando uma coletânea termina assim, num ponto mais alto do que estava um pouquinho antes. Acho que isso faz com que a gente lembre até mais do livro em si, do que se tivesse um monte de coisas boas lá no começo, depois fosse esfriando. A gente vai esquecendo que a gente leu as coisas boas, os bons contos, nos primeiros lugares ali do texto, do livro. Enfim, acho que vocês entenderam o que eu quero dizer, né? É sempre bom terminar ali pra cima. Assim, né? Falando do título da história, né? Pescoço de Gatinho Preto. Sim, às vezes eu ficava confundindo o nome do texto aqui. Pescoço de Gatinho Preto é uma coisa curiosa, é citada essa coisa do pescoço de Gatinho Preto, sempre lembrando, né, que a luva preta é da Dina, que aliás é descrita como uma morena. Não é definido qual é a cor de pele de Lúcio, mas a gente sabe que a luva dele é a marrom. E sim, temos uma situação numa certa passagem do texto onde ele fala que está apertando o aperto de mão, né, da luva dele sobre a luva dela, ou seja, a luva marrom sobre a luva preta, é como se fosse apertar o pescoço de um gatinho preto. Isso tem a ver com o resto da história? Bom, você precisa ler para entender se é verdade ou não. Enfim, também você ficar na dúvida depois. Bom, para Pescoço de Gatinho Preto, escrito por Júlio Cortázar, eu atribuo 5 asteriscos. Sim, um dos 2 melhores textos aqui de Octaedro. Com certeza, como disse mais uma vez, e última, né? O livro acabou
de boa maneira. E sim, se a coletânea acabou, a gente tem que substituir por um outro livro, que agora será Um Gato Indiscreto e Outros Contos. Combinou gato, né, no final de um para o começo do próximo. Esse aqui, Um Gato Indiscreto e Outros Contos, escrito por Saki. Já ouviram falar de Saki, este autor japonês? Não, ele não é japonês. Olha só que coisa curiosa. Quando eu comprei o livro, eu achava que era um autor japonês. Eu estava a fim de ler alguma coisa ali mais oriental, mas não. Olha só o que temos aqui. Saki, pseudônimo de Hector Hugh Munro, contista, ensaísta, romancista e dramaturgo britânico, famoso por seus contos satíricos e mordazes. Conhecido principalmente pela sátira mordaz da sociedade inglesa do início do século XX, também se destacou na arte de misturar o humor e o macabro, e é considerado um dos melhores escritores de humor do século. Suas histórias curtas, com finais surpreendentes, parecem reunir com delicadeza e refinamento o lado sombrio de Ambrose Bierce e a ironia de Oscar Wilde. Pois é, depois no final aqui tem mais outra informação interessante, que é Um Gato Indiscreto e Outros Contos reúne uma série de histórias, em sua maioria inéditas em português, que satirizam a sociedade inglesa na primeira década do século XX, premiados às vezes de um certo teor fantástico ou sobrenatural. E por fim, acaba revelando para a gente que temos aqui a reunião de 5 coletâneas de contos, ou seja, praticamente a gente tem quase todo o apanhado das pequenas histórias desse autor que tem esse pseudônimo chamado Saki. Não é um autor oriental, japonês, como soa, né? Não, ele é um inglês. Não nasceu em terras britânicas, nasceu do Império Britânico, né? Mas de qualquer forma, ele é um inglês de nascença. Ou seja, eu estou muito curioso a respeito dessas histórias aqui que misturam o fantástico, o macabro, com humor inglês. Dizem aqui que sim, nós temos o refinado humor inglês. Não é aquelas coisas pra gente sair dando gargalhada, mas perceber que as histórias sim têm aquele teor de gracejo, de ironia, profunda ironia, com certeza. Todas as histórias aqui são curtinhas, exceto a que dá título aqui, Um Gato Indiscreto, que é um pouquinho maior. As outras são tudo curtinha. Então teremos 20 semanas, 20 terças-feiras seguintes para curtir essa obra aqui de Saki. Estou curioso e espero que vocês possam acompanhar comigo a continuação desse projeto aqui para as terças-feiras do Contos do Meio-Dia. Portanto, vou deixar aqui na descrição do vídeo link para você poder adquirir esta belezinha aqui, óbvio, através da Amazon, que é minha parceira de compra e venda. Sempre lembrando, se você faz uso do link, você ajuda o canal, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor e você não paga nada mais por isso. Aliás, é um livro bem baratinho, acho que vocês vão curtir sim. Dá até para assustar um pouco quando você abre e você percebe que as letras são pequeniníssimas, bem pequenas mesmo. Né? Acho que é um dos livros que eu peguei com a fonte menor possível, mas não tem problema não. Como eu disse, todas as histórias são curtas, com exceção da primeira, já que vai abrir na próxima terça-feira esse novo livro aqui dentro do projeto. Enfim, conto com a participação de vocês, mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto neste ano. E tchau!